bom dia para você. Esta é a Igreja Central Adventista de Curitiba e estamos felizes porque você está sintonizado com a gente nas redes sociais. Nesses dias de isolamento social, nós mantemos a nossa comunhão de uma forma um pouco diferente, é verdade, mas queremos que você se sinta muito próximo, muito perto de Deus, principalmente agora que vamos fazer o estudo da sua palavra. E nesses tempos de isolamento social, muitos estudantes já estão mergulhados no ensino à distância. Vamos dizer que o momento que teremos agora, os próximos 30 minutos, será de aprendizado à distância. Por que eu digo aprendizado? Porque nós não queremos aqui nos portar como professores, como mestres, que são detentores da verdade, mas vamos juntos pedir humildemente que Deus nos conduza por todo o estudo. Vamos juntos? Você pode acompanhar, se não tiver a lição, pode acompanhar tudo na internet. A lição gratuita está em mais.cpb.com.br. E também pode enviar seus comentários, suas observações, sugestões em nossos canais do YouTube e do Facebook. Nós temos aqui os convidados hoje para conversarmos sobre o tema da lição. A Mônica. Olá, Mônica, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor Mário. Seja bem-vindo. Bom dia, bom sábado a todos. E o professor Olívio. Bom dia, tudo bem, Marcos? Olívio? Tudo bem. Mônica, então, pode, por gentileza, conduzir, e eu fico aqui à espera dos seus comentários, da sua participação pelos canais, pelas redes sociais da Igreja Adventista Central de Curitiba. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui, Marcos, Olívio, pastor Mário. Nós estamos, então, começando a segunda lição do nosso novo trimestre, que está falando sobre como interpretar as Escrituras. Então, antes de começarmos o estudo dessa lição, eu vou pedir que o Olívio faça uma oração para a gente, por favor. Oremos. Bondoso Pai, te agradecemos por estarmos em Tua presença. São circunstâncias não favoráveis, mas sabemos que a Tua providência está adiante de cada um de nós, para, através da fé, contemplarmos a Tua presença na eternidade e um dia estarmos, Senhor, conhecedores daquilo que aconteceu neste mundo para a Tua honra e Tua glória. Que a salvação venha da Tua palavra e que cada um de nós, Senhor, seja receptível a ela. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa lição fala sobre origem e natureza da Bíblia. Eu gostaria de ler o verso principal, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o verso 13, que diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que credes. É tão interessante a gente pensar, porque muitas pessoas pensam que a Bíblia é apenas mais um livro histórico, né? E a gente realmente tem que olhá-la de maneira diferenciada. É a palavra de Deus para os homens, né? É uma mensagem de Deus. E que se a gente não tivesse a Bíblia, que norte nós teríamos, né? Porque as histórias são passadas, às vezes, de maneira tão distorcida, né? A gente tem aquela brincadeira ali do telefone sem fio. Às vezes você fala uma frase, chegou na terceira, quarta pessoa, já está tudo distorcido. E que cuidado de Deus de deixar tudo por escrito para que não houvesse dúvida, né? Mas a gente não pode estudar como se fosse um livro qualquer, né? E, pastor Mário, eu gostaria que você falasse para a gente, é realmente uma revelação divina? Sim, né? Uma revelação do nosso Senhor para todos nós. Ele explica na Bíblia o que devemos de fazer. Você estava dizendo que ele não é um livro comum, e não é o mesmo livro comum, ele é um livro diferente. Não é um livro escrito no decorrer da história da humanidade, por diversos autores, estou falando da parte humana, não é? Então, o estudo tem que ser feito com alguém que tem fé, que acredita em Deus, né? Ele é um material fantástico para transformar vidas, e tem transformado. Muitas pessoas estão aceitando o nosso Senhor, mudando de vida, graças a este livro tão especial que é a Bíblia Sagrada. Olívio, como que é esse processo de inspiração? Interessante, Mônica e os demais que estão participando essa manhã, é notar que no verso que você acabou de ler, está em Tessalonicenses, né, em 1 Tessalonicenses 2,13,
o apóstolo Paulo ele destaca um ingrediente muito importante que eu entendo que aqui serviria de base para a nossa compreensão. Porque ele fala que a palavra é de Deus. Ele não cessa de dar graças porque essa palavra de Deus alcançou as pessoas a quem essa palavra era destinada. E no final ele revela, em vós os que credes. Então eu vejo que num processo de comunicação escrita, nós temos aqui o autor da carta e temos o destinatário. E é importante que o destinatário, aquele que recebe a palavra, ele acredite que a origem dessa palavra é daquele que enviou a carta. E o apóstolo Paulo destaca muito bem isso, que é um motivo de alegria a ele, né? De que a palavra é inspirada porque ela provém de Deus, que é o autor. Como o pastor Mário bem falou, né? Autores humanos que foram utilizados como instrumentos para revelarem aquilo que Deus estava proferindo a eles. Então, a origem inspirada, ela tem eficácia em nossa vida se nós acreditarmos, de fato, que ela provém de Deus. Sabe, Mônica, meu pai, quando não conhecia a palavra sagrada ainda e ele queria entender um pouco de Deus, ele comprou uma Bíblia para ler. E ele leu ela todinha. Ele pensou que quando eu terminasse de ler, ele sabia o que Deus queria dele, né? Só que quando ele terminou, ele não achou a solução para o que ele queria. Então eu queria dizer para todos que estão nos assistindo que a Bíblia é um livro fácil, porém difícil. Ele é difícil você ler sozinho, vai ter dificuldades assim. Agora ele é fácil se você tiver duas coisas importantes, que é a mesma ideia, se tiver quem te ensine. Então, primeiro, se você tiver alguém que está conversando com você, ensinando da Bíblia, você vai ter orientação. Mas se o autor é Deus, então você precisa de Deus. Então, Deus te iluminando, te ensinando, dizendo o que você vai fazer, e mais uma outra pessoa que já compreendeu, que já recebeu a informação de Deus, ela se torna um livro super fácil. Muito fácil de se compreender e entender. Mas se você apenas ficar lendo, conforme o texto que você escolhe, vai pegar uma guerra, por exemplo, você vai ficar se perder no texto ali. O que eu encontro inspiração nisto, né? Porque não houve uma instrução, um porquê. Então, de tudo que a gente está vendo aqui, eu diria assim, se foi Deus que instruiu, a gente precisa de Deus para compreender o que está sendo escrito ali, o que eu estou lendo. E é uma coisa interessante, né? Porque a gente que tem o hábito de ler a Bíblia, né, Olívio? Assim, às vezes você vê um verso que parece que você nunca leu antes. Você vê com outros olhos, com outro momento, aquilo fala diretamente ao seu coração, né? Que às vezes você lê assim corrido e aquilo não te toca tão profundamente. Então, nenhum outro livro tem esse poder, né? Olívio, aqui o autor da lição, ele cita alguns versos aqui que falam sobre essa revelação escrita. O que esses autores quiseram dizer com essa revelação? Então, você disse bem, Mônica, que muitas vezes nós nos deparamos com alguns trechos, algumas passagens bíblicas e temos uma interpretação, muitas vezes assim, única, porque ela está relacionada com a nossa experiência. Então, se eu parar para pensar, o mundo é formado por seres totalmente diferentes. Cada um de nós é uma pessoa, digamos assim, uma individualidade. Cada um de nós tem uma realidade, tanto na compreensão quanto na nossa experiência de vida. E essa palavra é tão inspirada, Mônica, porque a mesma passagem, o mesmo versículo, para mim tem um significado diferente para você. Porque é como se fosse um ingrediente que está sendo acrescentado já à experiência de vida que você tem. Então, a lição, o autor fala uma coisa importante, que a maneira como nós compreendemos, se nós entendemos a origem, é que vai revelar a eficácia dessa palavra em nosso viver. Então, quando você fala a respeito dessas passagens bíblicas, que elas são inspiradas por Deus, ela tem um propósito, um destino, nós devemos voltar agora aqui, naquele princípio, onde, primeiramente, entendemos que ela provém de Deus. Então, que existe um propósito nessa revelação. E durante a minha vida eu vou ter momentos, experiências pessoais que vão me dar certeza de que aquela passagem teve a sua finalidade alcançada. Porque eu lembrei uma coisa, nós falamos assim, a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, o Espírito de Deus é aquele que traz a origem da palavra. Mas também nós devemos entender que esse mesmo Espírito fará com que ela alcance o nosso coração no momento certo, na hora que nós dela precisarmos. É verdade. E uma coisa assim que eu acho muito interessante, que escrita tantos anos atrás, ela continua tão atual para a vida do ser humano.
né? Pastor, eu, ao meu ver, quando eu estudei a lição, essa parte aqui foi a parte mais importante para mim, onde o autor ele traça o paralelo entre Cristo e as Escrituras, dizendo que ambos são de origem sobrenatural, certo? Sim. A gente está em época de Páscoa, né? E a gente estava falando de morte de Cristo, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que ele nasceu. E Cristo nasceu de uma mulher, de um humano. Mas era Deus, é uma coisa que a nossa mente não entra muito bem, a gente só aceita, né? Então, assim, a Bíblia, ela vem de Deus, mas foi escrita por homens. Mas ela vem de Deus, eles foram inspirados a escrever. Deus tocou neles e ensinou. Eu penso que, para entender melhor, a gente vai lá no Apocalipse, porque quando João está conversando ali com o anjo, eu penso que João, olhando toda a Nova Jerusalém ali, ele dizendo, o que eu escrevo? Aí o anjo diz, vê e escreve. Mas escreve o quê? Vê e escreve, ele insiste. Então, quando ele diz assim, aquela rua é de ouro, na minha opinião, é muito mais bonito que ouro. Só que João só conhecia ouro. E é fácil de entender porque ali são 12 portas e diz que é feito de uma só pérola cada porta. É claro que não era pérola, porque senão seria uma bola. E teria que ter uma ostra enorme para fazer, né? Então, mas era algo, para ele, assim, aquilo parece uma pérola, ele escreve. E ele acha que ele olha para o anjo, é pérola, e o anjo vê e escreve. Porque se o anjo ditasse o que seria, nós humanos não entenderíamos. Então, Deus fala, escreve do teu jeito, para que as pessoas entendam. Se houver alguma diferença aqui, uma diferença ali, com certeza não vai atrapalhar na sua salvação. Aceite o que o autor está escrevendo, Deus está dizendo para a gente aceitar, e Deus está dizendo para o autor, escreva porque eu quero ver isto. E por isso digo assim, é humano, mas é divino. E quem não entendeu isso ainda é porque não leu concentrado Deus orientando ele. Olívio, o que você acha sobre isso? Eu vejo assim que quando nós nos propomos a estudar determinado assunto, a gente estabelece alguns pressupostos, primeiramente, né, pastor? Sim. A gente destacou bem aqui essa questão de, primeiramente, saber que a origem é de Deus. Segundo, que ela tem um propósito. Eu falo isso por quê, Mônica? Porque eu conheço pessoas, e todos nós conhecemos, pessoas que questionam, muitas vezes, assim, a determinados trechos da Bíblia, alegando que são coisas praticamente impossíveis de acontecer, ou coisas que são terríveis demais. Esquecem que a Bíblia ela tem esse aspecto também assim pedagógico, mas também é um livro histórico. E isso é bacana por que razão? Porque a própria história acaba confirmando a veracidade de coisas que estavam preditas, profetizadas há muito tempo e que hoje a história confirma que aconteceram. Então ela vai estabelecendo essa veracidade. E nós entendemos que quando você estabelece um pressuposto, primeiro, de que ela provém de Deus, que ela tem utilidade, mas ela também é um livro informativo, porque quando eu olho para a Bíblia, eu me deparo com algumas situações, algumas histórias, algumas experiências, eu percebo que eu também tenho chance. Eu percebo que eu também tenho essa oportunidade. E aqui até falando da questão de metodologia, eu acho bacana isso, porque quando você estabelece alguns critérios para compreender melhor a Bíblia, você vai além, muitas vezes, de uma leitura, não é mesmo? Quando você se depara com um livro e você tem interesse pelo assunto, você vai procurar pesquisar, se aprofundar. E quando você consegue compreender melhor a situação, como o pastor Mário bem relatou aqui, de que ela foi utilizada, quer dizer, a Bíblia foi escrita através da utilização da linguagem humana, é para a nossa compreensão. Porque se de fato fosse apenas redigida aquilo que estava sendo ditado para que a pessoa escrevesse, muitas coisas fugiriam à nossa compreensão. Nós não teríamos essa capacidade de compreender. Sabe, Mônica, ele estava falando, eu estava lembrando de alguns textos da Bíblia que são complexos. Um deles, um de muitos, é que quando Davi comete diversos pecados, terríveis pecados, e mais tarde você encontra um texto que diz assim, que Davi era segundo o coração de Deus. Então, se fosse um livro humano, nunca que você colocaria que um rei, um herói, ele cometeu pecado, se tira isto. Mas Deus fala assim, escreve isto, para que as pessoas entendam que eu as amo, mesmo que venham a pecar. Então ele é divino até nos seus erros. Porque se fosse um autor qualquer, livros que são elaborados, os heróis nunca erram.
E é interessante, foi o que o Olívio falou, né? A gente se identifica, né, Olívio? Porque se a pessoa também cometeu, às vezes a gente pensa assim, as coisas que Davi fez. A maioria de nós nunca cometeu um assassinato, alguma coisa assim. Então a gente fala, nossa, realmente tem chance para mim. Porque se ele era segundo o coração de Deus, eu também posso ser. E é né? interessante até quando o pastor falou aqui, você agora está repetindo, porque quem é que se refere a Davi dessa forma? Nós pensamos, tá, tudo bem, o escritor então falou que esse comportamento de Davi poderia ser também aceito por Deus, né? Mas a Bíblia revela que é o próprio Deus que afirma, né? Tem encontrado em Davi um homem segundo o meu coração. Ou seja, ali você tem o atestado de que realmente pouco importa o que ele havia feito, importante era justamente a conduta posterior, quando ele se deparou com o erro e o Ele se arrependimento, arrependeu, né? né? A entrega e a aceitação do perdão de Deus. Não, aí que vem a questão de ler com Deus orientando. Sim. Que ler com Deus orientando, eu falo, puxa, Davi foi perdoado, eu posso ser também. Ler sem Deus orientando, eu falo, Davi fez, eu posso fazer também. Sim. Eu preciso de Deus me dizendo o que fazer. Então eu leio o texto e Deus me fala o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer? Ser obediente e amar a Deus. Sim. Mônica até comentando, acho importante a gente ressaltar esse ponto, que a lição ela destaca, e isso é uma coisa que nós devemos compreender, baseado até nisso que acabou de ser dito, né? Que muitas vezes nós somos seletivos até. Você acaba estudando, lendo, aceitando determinados trechos da Bíblia e rejeitando outros. E nós vemos uma tendência humana, isso é natural, de nós muitas vezes apenas filtrarmos aquilo que é do nosso interesse, não é mesmo? Mas a Bíblia ela apresenta, de fato, assim, as promessas de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão, a aceitação dele, mas também coloca algumas condições. Ou seja, a Bíblia é um todo. Muito embora você tenha promessas, você também tem comandos, advertências. E quando nós estamos falando aqui questão de metodologia, eu vejo aqui na nossa Igreja Central do Curitiba, nós temos várias classes com várias características, vários perfis. Isso é muito bom, porque cada qual desenvolve um trabalho baseado no mesmo fundamento, de acordo com a característica desse público. Nós temos aqui 4 classes em idiomas, né? E por que eu estou falando isso? Porque na classe onde eu frequento, uma vez nós abordamos um texto, isso através de pesquisa, porque quando você pega a Bíblia, você está familiarizado com o que está escrito no seu idioma, não é? Então, eu vou me referir aqui na questão da classe em alemão, na Deutsche Classe. O que acontece? Uma vez nós estávamos estudando sobre os 10 mandamentos, não é? Aí isso fez com que, evidentemente, dentro daquele contexto da língua alemã, a gente se deparasse ali com o termo, os 10 mandamentos, die 10 Gebote. Essa palavra Gebot, que é mandamentos, com E no final, sem o E é mandamento, no singular, Gebot, nos deparou também com uma outra palavra, que é Angebot, A-N-Gebot, Angebot. Sabe o que é Angebot? Olha só que coisa interessante, quando você usa uma metodologia para estabelecer até um critério dentro de um outro padrão de cultura, para compreender o significado. Nos países de língua germânica, quando chega final de estação, de temporada, você vai às lojas, ali tem algumas faixas, algumas placas ali, bem grande. Angebot. O que é Angebot? Aí você vai ver o que é. Oportunidade, vantagem, promoção, oferta. Ora, se eu tenho Angebot, que é promoção, oferta, oportunidade, eu tenho Gebot, que é um mandamento, e são palavras irmãs, eu associo logo que o mandamento na característica divina, ele está embutido numa oportunidade em algo bom. Então ele não é necessariamente uma ordem para que eu cumpra cegamente. É algo que me oferece, além disso, não uma é coisa apenas uma vantajosa. Restrição, né, Olívio? É uma vantagem, é uma oportunidade. Vantagem. É uma forma de dizer, vai por esse caminho que vai ser mais fácil para você, né? Pastor Mário, é impossível compreender a Bíblia se a gente não tiver fé, não é verdade? Como um livro histórico, você pode entender, né? Eu tive no ensino médio um professor que ele começou a explicar sobre Davi, sobre Saul, sobre Salomão, e eu achei fantástica a explicação dele. Até que eu descobri que ele não crê em Deus. Ou seja, como história, dá para você ler a Bíblia. Mas para você saber o que vai fazer, o que vai mudar na sua vida, então, você estava mencionando, Olívio, sobre os 10 mandamentos. Vamos pensar num mandamento aceitável por todos, honrar pai e mãe. Uma pessoa que lê fala, realmente. Agora, quem é tocado por Deus para isto, ele vai profundo nisso e sabe que Deus
prevê algo de bom na tua vida se você honrar teu pai e tua mãe. E se ele, vamos pegar uma outra situação, não roubarás. No mundo de corrupção que a gente vive, parece que é vantagem. Mas Deus diz, não, se você não roubar, você vai ter uma vida de paz. Porque quem roubou, ele pode até ter mais recursos, mas está morrendo de medo de ser preso. Sim. A vida dele vira um transtorno. Então, sim, guardar os mandamentos de Deus é uma oportunidade para ser feliz. Você estudar a Bíblia e entender que Deus está te orientando é a tua oportunidade de encontrar a paz, de encontrar a felicidade. E se a gente entender que eu vou obedecer, mesmo que eu não estou sabendo por quê, se eu fizer isto, eu vou encontrar a paz. E a gente pode fazer isso por observação, né? A gente observa que algumas pessoas que não leem a Bíblia, ou se leem e não se importam por elas, estão sofrendo. E você encontra outras pessoas que dizem, eu pretendo fazer o que Deus me manda, e você encontra ela feliz. Talvez encontre ela com menos recursos financeiros, talvez encontre ela sem destaque na sociedade, mas você conversa com ela, está feliz. Uhum. Traz uma paz, né, pastor, como você falou, é verdade. Somente quem experimenta sabe o que eu estou falando, né? Porque a fé vai me ajudar a ser transformado. Exatamente. Não é isso? Tá. Olívio, para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo já está acabando, eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos ouvem o que mais chamou a tua atenção no estudo da lição dessa semana. Então eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a gente sempre quando está assim, aqui hoje ao vivo, né? Passando algumas, digamos assim, orientações que nós recebemos da Palavra de Deus, durante esse período que nós estamos, assim, digamos, socialmente isolados, a gente percebeu uma coisa muito interessante que faz parte até dentro desse contexto que nós estamos vivendo, da lição também. É que o mundo todo hoje ele está conectado através de uma rede de comunicação, onde nós temos essa oportunidade até de ampliar o conhecimento, porque as experiências elas são simultâneas no mundo todo. Até aproveitando, gostaria de mandar um abraço hoje para minha filha, que está lá em Montreal, junto com o Everson, estão acompanhando o estudo, outros da nossa classe, enfim, todos aqui da igreja, e que a nossa igreja é espalhada pelo mundo todo, de que uma coisa muito interessante tem acontecido, que a palavra de Deus já previa tudo isso. Isso me chama a atenção. De que o mundo, muitas vezes, ele se depara com situações como essa, onde ele se surpreende, ele se assusta, e muitas pessoas não dão muita importância, achando que isso passa e que, de repente, volta tudo à normalidade. E, de fato, isso acontece, pode acontecer, espero que aconteça, assim, de que nós retomemos uma normalidade logo. Mas uma lição deve ficar, é aquela em que nós estamos tendo uma oportunidade única de aproveitarmos melhor o tempo para nos relacionarmos com Deus, para estudarmos mais a palavra e para usarmos esses meios de comunicação atuais para que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Isso me impressionou muito. Amém. E para você, pastor? Na época que vivemos, na verdade, qualquer época, se fala-se muita coisa. A gente não sabe exatamente, se você não tem a Bíblia na mão, o que é verdade. Até no mundo religioso há muitas versões do que é certo e o que é errado. Eu queria dizer que na Bíblia Sagrada, nós encontramos a verdade. Aquele que estuda, aquele que lê, ele vai encontrar a verdade. E eu já vou contar o final do livro. A verdade é Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo, aquele que está aqui descrito na Bíblia Sagrada, ele encontra a paz, ele encontra a verdade e nunca, mas nunca mesmo será enganado, porque o Espírito de Deus está com ele e orientando o que fazer. Amém. Marcos? Então, eu gostaria só de registrar aqui que, enquanto a gente estuda a lição, as pessoas que nos acompanham enviaram seus comentários, enviaram suas saudações, e como já acontece em outras ocasiões, o culto da Igreja Central de Curitiba e o estudo da lição é acompanhado mundialmente. O Daniel da Holanda está acompanhando, a Dani de Toronto, também aqui dentro do país, chega até Garanhuns, em Pernambuco, Arapuanga, Luciana Alves, a Cleia, ela é de Manaus e relata que teve a Covid, ela e o marido estão se recuperando, agradece, pede orações. A Ana Paula de Serra, do Espírito Santo, pede pela tia dela que está com uma doença, um problema, mas devido às unidades de saúde estarem sobrecarregadas, ela teve que adiar o exame. Enfim, as pessoas estão estudando a Bíblia e ao mesmo tempo se manifestando nessa grande corrente de pedidos de orações e agradecimentos a Deus.
Amém. Um abraço especial para todas elas, né? Eu gostaria de terminar esse estudo fazendo uma reflexão. No último dia da nossa lição, o autor ele diz o seguinte: por mais essencial que a Bíblia seja para a nossa fé, ela sozinha não teria valor espiritual real para nós se não fosse pela influência do Espírito Santo em nosso coração e mente, quando a lemos e a estudamos. E o meu desejo final, depois de tudo aquilo que vocês colocaram tão bem, é que a gente realmente estude a Bíblia, pedindo para que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Porque a gente pode estudar a Bíblia assim como uma fonte de conhecimento, mas o que Deus quer para nós é uma fonte de transformação. Então, que a gente busque essa orientação dele, né? Assim como o pastor falou, se você tiver a oportunidade de estudar com alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento que você, faça isso. Se não, peça a Deus. Eu acredito que as pessoas que não tenham oportunidade, Deus vai realmente revelar através do seu Espírito na mente de cada um. E que ela seja transformadora para todos nós. Nós, então, gostaríamos de terminar com uma palavra de oração e eu peço que o pastor Mário faça uma oração para a gente. Oremos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, aqui estamos nessa recapitulação da nossa lição e pedindo ao Senhor que derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Que o que aprendemos aqui possamos colocar em prática na nossa vida. Quero pedir a bênção por cada uma das pessoas que estão assistindo essa programação, com o desejo de servir ao Senhor, com o desejo de fazer o que é melhor, com o desejo de ser segundo o seu coração. Que a verdade possa estar na minha vida e na vida de todos nós aqui, Senhor, e os nossos irmãos que assistem também essa programação. Derrama seu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.